Bom dia, pessoal. Vamos começar então tirando dúvidas da aula passada. Então, professor, a gente fez uma matriz de rotação que você faz rotação no eixo Y inverso, depois no X inverso, e depois faz a mesma coisa, só que o contrário. Você está falando do grupo de rotação usual, né? Que vocês estão acostumados, o SO3. É aquelas 4 operações de rotação, mas aí a gente observa que ele não é algo identidade e aparece aquele computador dos operadores dos momentos angulares. Certo? Você chegou numa matriz e você chamou aquela matriz da operação da rotação de menos x e y na direção z. Isso é o que está no livro, tudo certo. Mas aquela matriz não é. Pelo menos o que eu fiz, e o que eu fiz umas 4, 5 vezes, aquela matriz não está dando menos aquela quantidade, está dando positivo. Daí dá tudo errado, porque se você contar que aquela matriz é positiva, eu posso mostrar a conta. Se a gente acabar mostrando que aquela matriz é positiva... Você diz o argumento é positivo. O que você quer dizer quando a matriz é positiva? A gente fez essa operação, fez as contas, eu já fiz todas, e eu cheguei que é essa matriz, não o negativo aqui. Ah, tá. Isso muda completamente, porque o computador agora vai ser... Muda o sinal do computador. XY menos Z, em vez de ser LXZ, quando faz o computador, né? Enfim, eu já fiz tantas vezes essa conta, mas sempre dessa matriz. E você já chega falando que ela aqui é negativo. Eu fui rever o livro, ele também fala que é negativo, só que ele não faz as contas, né? Para mostrar que é realmente negativo. Aí eu tô perdido, porque... Mas a gente fez as contas em sala. Eu reproduzi. Mas você encontrou o erro? Onde é que difere a sua conta da que a gente fez em sala? Não difere. Aí que tá o problema. Como não difere? A gente encontra resultados diferentes. Na aula passada a gente fez a conta e encontrou com sinal negativo, certo? A gente, na verdade, já encontrou essa matriz. Só que essa matriz, para mim, dá essa matriz de rotação. Tá, a gente encontrou esse vetor, você quer dizer? Sim, esse vetor, desculpa. Tá. E esse vetor é essa matriz com o sinal positivo. Com o sinal positivo. E eu já fiz essa conta várias vezes e sempre dava esse vetor, então eu não sei o que está acontecendo, não. É relacionado no grupo? É. Deixa eu ver. Então. Porque... A única coisa que pode estar acontecendo aí é que você está usando uma convenção. Eu usei uma convenção e o livro usou outra. Deixa eu checar. Se bem que eu estou sem o livro aqui. Pode ser que. É porque é o seguinte, pode ser que a gente tenha usado uma convenção de que a matriz de rotação R para um θ numa direção E3, por exemplo, seja dado por uma coisa assim. 1, 0, 0, 0, 0, cosseno de θ menos seno θ, né? Seno θ, cosseno θ. É justamente isso que nós usamos. Então, pode ser que eu tenha usado isso aqui erroneamente. Talvez eu tivesse que ter usado a convenção na outra direção, entendeu? O problema é que, deixa eu ver, isso muda... É que eu não vejo isso fazendo grande diferença, mas vamos lá. Professor, outra coisa. Eu acho que isso também pode fazer muita diferença. A exponencial da operação de rotação não é positivo lá em cima? A gente acabou colocando que é negativo. Você está falando exponencial de menos IH cortado. I θ LZ sobre H cortado. Eu acho que aí é positivo. Aí eu acho que está certo. Eu tenho quase certeza que está certo. Então, é porque se você inverter como é que se diz? As direções das rotações, se você inverter todas,
você obtém o mesmo resultado que você, né? Basta você manter a mesma consistência nas rotações, entendeu? Se derivar por θ aqui, vai cair o I. Isso aqui vai te dar em primeira ordem isso aqui, que é o que eu estou usando sempre. Né? Em primeira ordem, θ pequeno. E foi essa expressão que a gente usou para as rotações e com mais para as rotações inversas. Então, mas eu acho que a gente na verdade estava usando que ele é positivo. Tanto é que as contas aqui, eu acho que. Se eu não me engano, a gente fez assim, né? 1 mais I, H cortado, né? I, epsilon, X, LX, ou seja, a gente começa com esses caras que são as inversas, né? Digamos aqui, aí aqui foi 1 mais I, epsilon, Y, LY, né? E aqui foram as rotações sem ser as inversas, né? Então aqui é 1 menos I, epsilon, X, pegar cortado LX. Não foi isso aqui que a gente escreveu na outra aula? Na verdade, essa é a forma que a gente acabou fazendo. A primeira forma que a gente mostrou, que apareceu da alteração de notação é essa aí. Mas depois, quando a gente trocou de coordenadas e fez aquela por solução de equação diferencial, a exponencial é positivo. Mas eu estava vendo onde está o problema. Se eu falasse que aquele exponencial é positivo, essa matriz seria a matriz que a gente quer. Bom, enfim, essa é a minha dúvida, porque eu já fiz essa conta várias vezes e sempre dá a mesma coisa. E é um problema, né? Porque daí se eu fazer essa conta, eu acabo chegando que aquele computador vai ser LX menos C. Não era para ser assim, era para ser Então, LX. pode ser duas coisas. Eu posso ter errado a convenção, eu posso ter usado a convenção, digamos, horário num lado e anti-horário no outro. Ou você pode ter feito isso e a gente está encontrando descompasso, mas assim, o resultado físico é o mesmo. É só uma questão de descobrir onde é que está o sinal de menos, entendeu? Esse daí eu fiz desse jeito também. Aham. Quando eu abri. Ok. Ou seja, esse aqui é inverso, esse aqui é o dagger, esse é o dagger, esse é o U, esse é o U. Né? Para rotações no eixos diferentes. Isso. Exatamente. Aí o problema é que se a gente convencionou, né, que U de θ E3, né, também, U de R de θ E3, se a gente convencionou assim, menos I θ LZ sobre H cortado. Digamos que isso aqui, do jeito que a gente define os operadores, define uma rotação horária, certo? E na hora que a gente escreveu essa matriz aqui, a gente escreveu definindo uma rotação anti-horária. Se a gente fez isso, aí o sinal vai dar errado mesmo. Então, que eu acho que foi feito da seguinte forma: a gente acabou fazendo a conta da matriz de notação, daí depois, na hora de fazer na notação, naquela notação de volta das exponenciais, o professor colocou lá no lado direito positivo, porque é como se a gente tivesse pegado o θ negativo, né? Daí ali vira positivo. É o que eu estou te falando, cara, tanto faz, é só uma questão de acertar a convenção. Se tiver errada a convenção, ou a gente colocou o sinal de menos errado aqui, ou o sinal de menos aqui, aqui, tá? É só isso. Não tem nada de fundamental. Bom, eu vou fazer do jeito que entendi. É que eu não sei corrigir isso, por isso que é um problema. Mas é o que eu acabei de falar para você. Se você realmente... Você tem que checar o quê? Pega aqui quem é o operador LZ, certo? A gente calculou lá atrás, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver... Simetrias, vamos lá. A gente fez essa continha.
Aqui. Menos I. Tá aqui. A gente encontrou, lá atrás, se vocês lembram dessa conta, a gente encontrou que menos I sobre H cortado LZ vai ser igual a del φ. Lembra que a gente fez tipo uma coordenada polar? Ou seja, se eu estou com x e y aqui, então esse giro aqui, esse cara aqui, se você pensar numa série de Taylor, ele aumenta o ângulo. Esse ângulo está aqui, né? Então ele está fazendo esse giro anti-horário. Tá certo? A matriz que a gente está usando, basicamente, é cosseno φ menos seno φ, seno φ, cosseno φ. Certo? Pensando só no bloco que está fazendo a rotação mesmo, para ver se bate com esse negócio aqui. Bom, quando você pegar esse cara aqui, por exemplo, a π sobre 2, vai dar 0, menos 1, 1, 0. Certo? E esse cara leva 1, 0 em 0, 1. Tá certo? Então esse cara está pegando o x e levando em y. Certo? Então, tá vendo? O gerador que está aparecendo lá no expoente, esse cara aqui, ó, ele tem que ser com menos, tá? Para dar del φ aqui. Então eu não vejo como é que... assim, eu achava que eu tinha acertado a convenção, mas talvez eu tenha errado. Só que eu não vejo onde, entendeu? Porque, a não ser que eu tenha errado nessa conta, mas eu acho que não, porque eu fiz com ela com vocês aqui. Eu refiz ela e, pra mim, eu acabei conduzindo que o I... o negativo não tinha que estar aí. Mas aqui eu também posso errar, né? Minha conta deu que o I não deveria estar aí. Como assim, o I? Não tem I aqui? Não, o negativo não deveria estar aí. Na hora que eu coloquei LZ igual a menos I, H, del φ. Tá, deixa eu ver. O I não pode estar aí, o negativo não pode estar aí, porque significa os dois lados por I. Vai aparecer um negativo do lado esquerdo, que vai trazer para positivo. A gente vai ter uma variação positiva e não negativa. Todo mundo concorda com isso aqui? Certo. Deixa eu ver se eu... pegar aqui exatamente, só para a gente não ter nenhuma dúvida aqui, ó. O LZ, XPY, ok. Então esse cara aqui vai ser, né, na representação da função de onda, x. E esse cara vai ser menos I, H cortado, D, dy. Certo? Menos y, menos I, H cortado, D, dx. Tá certo? Então esse cara aqui vai ficar negativo, vai ficar positivo. Quando eu multiplicar por menos I, vai ficar menos I sobre H cortado LZ. Chapéu vai ser o quê? Menos com menos mais, mas tem o I aqui com menos I, então aquele termo ali é o primeiro, é o Y. Del x menos x del y. Tá certo? Deixa eu ver se foi o que eu fiz. Tá, então acho que o erro pode ter sido aí, sim. Então, professor, multiplica por I, o sinal negativo pode tirar dos dois pontos do P. Daí o I vai estar do lado esquerdo. Continua positivo do lado esquerdo. Divide por H, aí não deveria... Calma, cara, calma, é só fazer essa multiplicação aqui e dar isso aqui, tá? No que a gente fez, eu estou com o sinal trocado, de fato. Eu estou com sinal menos aqui e mais aqui. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nenhuma besteira. Tá? Então tá certo. Parece que eu errei aqui o sinal do ddφ. Tá? Nesse caso é só você pegar e usar essa matriz aqui assim, ó, se você quiser.
Tá? É o que eu te falei, é só uma questão de acertar o sinal. Ficou... Você está confuso ainda ou está claro o que aconteceu? Não, eu tenho que fazer essa conta e tenho que chegar naquela computador, né? Se eu não chegar no computador, eu vou errar na prova, eu perco ponto. Então eu tenho que fazer. Não, mas você entendeu o que está acontecendo? Professor, pra mim aquele sinal não deveria... quer dizer, tá certo aquele sinal, né? Aham. Mas enfim, vamos fazer as contas aqui. Não é possível, cara, não é possível isso. O que não é possível? É que eu não estou entendendo. Entendendo o que está acontecendo. Pode ter um erro na convenção aqui. Eu botei a convenção para um lado num lugar e para o outro no outro. Por isso que está dando sinal de menos. Só isso. Se você acertar a convenção, dá o resultado certo. Vou fazer contas. Tem que dar certo. Se eu agora fazer a convenção certa, né? É o único jeito de eu saber. Mas se você já obteve o resultado certo com sinal de menos, é porque você já fez a conta certa. Cara. Deixa eu ver aqui. Ó. Mas, Gabriel, eu não estou entendendo ainda a sua dificuldade. O problema é o seguinte, ou tem um erro de convenção ou não tem. Se tiver um erro de convenção, você vai encontrar um sinal diferente. Se não, você vai encontrar o sinal certo. Se tiver com um erro de convenção, você muda a convenção e encontra o sinal certo. Não, mas a convenção é justamente lá, em vez de eu trabalhar quando o ângulo é negativo, vai dar identidade menos. Uhum. Mas daí eu teria que trocar o lado direito também. Não, porque são duas coisas diferentes. Veja, a gente está fazendo as contas de duas formas. Ou seja, você pega, digamos, a representação SO3 normal, certo? Que você tem uma matriz de rotação, tá? Que depende de um certo vetor aqui, digamos V, certo? A gente está usando esse vetor aqui, por exemplo, εxE1 mais εy E2, né? E pegando esses caras aqui infinitesimais. Isso aqui é uma matriz de rotação, certo? Essa matriz de rotação ela vai representar o quê? Um vetor, aqui você pode pensar a posição, x, y, z, tá? E você está girando esse cara aqui. Aí você olha do ponto de vista dessas matrizes de rotação e vê o que acontece quando você aplica uma rotação, a outra rotação, depois a inversa da primeira, depois a inversa da segunda, certo? Aí você faz um mapa e descobre o que acontece, digamos, com esses parâmetros aqui em relação a uma rotação final. Tá? O que está acontecendo é o seguinte, agora você está fazendo a mesma coisa do ponto de vista dos operadores unitários atuando no espaço de Hilbert. Certo? Então você tem aqui os operadores associados à matriz. Certo? Esse operador associado à matriz, ele tem que ser consistente com a notação, com a rotação da matriz. Ou seja, esse operador aqui, ele tem que, se a matriz gira x para y, esse operador tem que girar o argumento da função de onda, tem que girar x para y também. Certo? O erro pode ter sido justamente na hora de escrever esse operador aqui, talvez o certo seja escrever exponencial de mais i epsilon lz sobre h cortado, e eu tenho escrito menos i. Se eu escrevi menos i, está errado, entendeu? Porque esse operador aqui, ele não representa essa matriz de rotação, ele representa a matriz de rotação com ângulo invertido. Então, se eu errei o sinal aqui, você vai encontrar o sinal errado na hora de você expandir, porque o lado direito você está usando o resultado da matriz de rotação R. Beleza. E o lado esquerdo estaria usando esse cara aqui. Não, então, isso que eu acho que a gente só se desentendeu. Eu estava pensando, tá, o endpoint está aí, é só eu mudar o lado esquerdo para essa convenção aí que vai dar certo. Isso. Vai dar certo mesmo? Isso. Então beleza, então eu vou usar essa aí, porque essa aí eu sei o que está acontecendo, é o que eu fiz aqui tudo certinho. Isso. Porque eu posso ter errado na hora que eu calculei quem é, né, o LZ em termos do D de φ. Na hora que eu errei o sinal aqui, eu fiquei pensando que a convenção que eu estava usando estava indo para um lado e na verdade estava indo para o outro. Beleza. Então, agora está tudo certo, as coisas estão aparecendo do jeito que tem que aparecer. Normal. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Oi.
Ok, vamos voltar então para a vaca fria. Onde é que nós estávamos? Está aqui. Então, pessoal, em relação à última aula, vocês têm alguma dúvida? A questão das matrizes de rotação. A gente vai falar um pouco mais com detalhes sobre elas agora, mas de qualquer forma, se vocês quiserem discutir aquilo que a gente viu, né, que a gente construiu as representações dos operadores de rotação usando a base J e M, né? E viu como é que a gente tentou fazer uma coisa bem pé no chão, assim, para entender como é que essas matrizes se comportam, né? Ficou alguma dúvida em relação àquilo? A gente vai ter blocos, né? Esses blocos vão ter sempre 2J mais 1 elementos, então o primeiro bloco tem um elemento, o segundo bloco tem 2 elementos, depois tem 3 elementos, assim por diante, certo? E isso vai dar para a gente todas as representações que a gente vai mostrar que são irredutíveis, né? Eu vou explicar o que significa isso. Tá? Então, na prática, o que acontece é o seguinte, eu tenho aqui, novamente, um operador unitário de rotação associado a uma matriz de rotação, né? Agora com um vetor θ qualquer. A gente já tinha visto que isso aqui é exponencial. Bom, e aí eu vou manter o padrão das notas. Eu vou manter o padrão das notas e, se for o caso, a gente muda a convenção da matriz de rotação botando o seno negativo embaixo, em vez de em cima, tá? Então, menos I, θ, J, sobre H cortado, tá? Bom, isso aqui a gente já viu que é simplesmente soma de n igual a 0 até infinito de menos I θ sobre H cortado, certo? E aqui a gente bota o seguinte, θ sobre θ, onde θ é aqui sem seta é o módulo do vetor, tá? Escalar J, tá? Elevado a n, 1 sobre n fatorial, tá certo? Ou seja, é como eu falei para vocês, toda vez que você tem exponencial de um operador, você tem que pensar no exponencial do operador através da sua série de Taylor, tá? Bom, agora você pode fazer o seguinte, eu vou botar uma identidade, o meu operador unitário e outra identidade aqui, certo? E aí eu vou fazer aquela mesma suposição que eu fiz na aula passada, de que o nosso espaço tem uma base completa simplesmente usando as variáveis angulares, tá? A gente vai ignorar qualquer outro rótulo necessário para descrever nosso estado, tá? Isso aqui diz pra gente que isso aqui pode ser escrito como Jm, J', M' de Jm, Jm, U, Jm, peraí, cadê a linha? Botei no lado direito mesmo. Linha e J', M'. Tá certo? Então, ó, a gente tem esse cara aqui no meio, certo? Que era aquela brincadeira que nós estávamos calculando lá atrás, tá? Lembra que a gente estava calculando os elementos Jm, J', M', ou J', M' e Jm, né, dos geradores. Aqui a gente estava calculando os elementos de matriz do próprio U, tá certo? Ok. Desculpa, isso. Ok, agora a gente pode substituir essa expressão aqui do U aqui, tá? Ou seja, eu vou reescrever só U aqui, porque as identidades são identidades, né? E aqui vai ficar assim, soma de n igual a 0 a infinito de menos I θ sobre H cortado elevado a n. E aqui, para cada Jm eu vou ter o seguinte, melhor. Aqui está elevado a n, sim. E ali também. E aqui também. Mais fácil escrever assim primeiro, tá? Então, isso aqui é só o elemento de matriz Jm, J', M' do U, que é esse cara que aparece aqui, tá bom? Então, eu substituo aqui. Cadê você?
Tá certo? Até aqui tudo bem? Eu estou só pegando um pedacinho aqui da nossa expressão, que é esse pedaço aqui, e estou reescrevendo ele aqui usando a série desse cara aqui. Tá? O que aparece de interessante é que agora eu tenho o meu J. Tá? O interessante agora é que, se vocês lembrarem, esse cara aqui vai ser só θx, né, unitário, digamos assim. θx, jx, θy, jy e θz, jz. E a gente viu que esses caras aqui são aquelas matrizes da aula passada, que são aquelas matrizes que são blocadas. Tem primeiro um bloco 1 por 1, depois um bloco 2 por 2, um bloco 3 por 3 e assim por diante. Tá certo? Ok. A gente vai chamar essa brincadeira toda aqui, tá, de dj de r θ. Ou seja, esse cara aqui é definido por aquele cara lá. Jm, U, para lembrar quem é. J', M'. Tá certo? Ok. Até aqui alguma dúvida? Professor, esse D com o J em cima eu não entendi. Eu estou definindo. Definindo. Isso, tá vendo? É a definição desse objeto aqui. O θ sobre θ é a direção, né? Isso, é a versão unitária dele. Faz sentido para levar daí? É, porque isso aqui é um produto escalar, né? Certo. Isso aqui é tipo um operador só, um operador escalar, né? Aquele produto escalar que dá um operador escalar. Vou botar o chapéuzinho aqui. Ok. Tá. Bom, só que essas potências aqui, ó, cadê? Aquele cara ali é U. Tá? Só que você tem que lembrar que essas potências aqui, ó, você pode pensar que elas são assim, ó. Jm θ sobre θ escalar J, J' M', certo? Elevado a N. Você pode pensar nisso aqui como sendo o quê? Jm θ J sobre θ. Aí eu separo esse operador aqui, como eles são potências, eu escrevo ele como sendo ele vezes ele vezes ele vezes ele e boto uma identidade aqui. Então aqui vai ter soma de J', duas linhas, M, duas linhas, J, duas linhas, M, duas linhas, J, duas linhas, M, duas linhas, e digamos θ escalar J sobre θ, aqui N menos 1, J', M', certo? Então eu só peguei esse N, separei um pedaço e o outro é N menos 1. E eu posso repetir isso aqui o quanto que eu quiser, tá certo? Oi? Quanto eu quiser, até o máximo. Até o máximo de N vezes. Tá. Oi. Só para ver se não estou muito perdido. Essa última linha aqui só está montando a matriz. Eu estou querendo estudar a representação matricial desse operador. Primeiro, o que eu faço? Eu simplesmente boto uma identidade de um lado do outro e vejo que os elementos que vão aparecer aqui, tá vendo que os meus elementos vão ser essa função aqui de Jm, J', M', como se fossem os elementos de matriz, e vezes esse operador aqui, tá vendo? Quando eu tenho uma coisa assim, bra, cat, isso aqui funciona como um operador, né? Porque leva um vetor em outro vetor, tá certo? Isso está claro? Então eu mostro que esse operador pode ser escrito uma combinação linear desses operadores mais simples. E a gente chama isso aqui de elemento de matriz. Tá? Agora eu quero olhar quem é esse cara aqui. Aí eu vejo simplesmente ele botando a expansão em série de Taylor. Tá? Do U, que é essa expansão aqui. Tá? Agora que eu tenho a expansão em série de Taylor, eu vou estudar esse pedacinho aqui só. Tá vendo? Eu estou fazendo um zoom
na expressão. Tá? Então, o zoom agora veio para cá. Tá certo? Isso aí você está chamando de R de teta. Não, ainda não. O R é com o inteiro. Mas você definiu lá. Sim, eu defini, mas antes disso, eu simplesmente fiz a definição de um símbolo. Aqui eu estou dando zoom nesse pedaço aqui. Porque eu quero explicar quais são as propriedades que esse objeto aqui tem. Tá? Só que a gente viu esses caras aqui. Né? Lembra que a gente pegou o J e a gente viu que o J era assim. Tem uma matriz 1 por 1 aqui. Né? Se a gente pegar todas as representações do J são triviais. Né? Ou seja, JX, JY, JZ. Né? Aqui a gente viu que dão matrizes 2 por 2. Lembra? A gente calculou explicitamente as matrizes lá que são proporcionais às matrizes de Power. Aqui a gente viu que são matrizes 3 por 3. Tá certo? A gente viu, por exemplo, que o J e J' eles são sempre ortogonais se J e J' forem diferentes. Certo? E aí o M pode ter um produto diferente de zero se, né, pode ter um produto diferente de zero. Tá certo? Então, se vocês olharem para o que está acontecendo aqui, isso aqui é um produto matricial. Eu estou pegando essa matriz, que é desse tipo, foi essa que a gente estudou. Lembra? A gente estudou a representação matricial do JX, do JY e do JZ. Né? Lembra? A gente viu que o J quadrado ele vai ser tipo aqui 0, aí ele vai ter um elemento aqui, né? H cortado ao quadrado, e aí vai ficar 3, né? 3 quartos, H cortado ao quadrado, 3 quartos, lembra? Né? Esse aqui é o J quadrado, aí aqui vai ser, né? 1 vezes 2 vai ser H cortado, 2H cortado, 2H cortado, 2H cortado, certo? A gente viu, por exemplo, que o LX vai ser uma coisa proporcional a uma coisa assim aqui, certo? Então, quando eu fizer combinações lineares de uma matriz que é diagonal com uma matriz que digamos, antidiagonal não, né? Com os elementos dessa forma, e uma outra matriz que vai ser tipo menos I e I aqui, né? A gente vai encontrar o quê? Uma mesma matriz ainda 2 por 2. Tá? Ou seja, essa combinação linear aqui com as direções de θ não mudam o fato de que essa matriz continua sendo um bloco 2 por 2 aqui no meio. Certo? Só que esse bloco 2 por 2, né, ele aparece aqui, porque é isso aqui que a gente calculou na última aula. Esse produto ou matriz com esse produto ou matriz é a mesma coisa que eu pegar uma matriz complicada aqui qualquer e multiplicar por outra matriz que tem a mesma cara. Tem, né? Aqui vai ter uma coisa qualquer. Mesma cara seria dividida nos mesmos blocos. Exatamente, com os mesmos blocos. Certo? Vai ser uma coisa aqui, uma 3 por 3 aqui. Ou seja, se vocês lembram da multiplicação, né, do esquema de multiplicação de matriz por bloco, esse bloco aqui multiplica esse bloco multiplica esse bloco, só que esses blocos fora da diagonal são todos zero. Certo? Então não interessa. Então, no fim, a multiplicação de duas matrizes dessa forma vai ser a multiplicação do bloco vezes esse bloco, aí continua zero, vai ser a multiplicação deste bloco 2 por 2 vezes um bloco 2 por 2 aqui, vai dar outro bloco 2 por 2 e assim por diante. Então eu não preciso considerar a multiplicação, digamos, da matriz completa, eu posso simplesmente pensar na multiplicação dos blocos bloco a bloco. Está claro, pessoal? Isso aqui está tudo, digamos, escrito aqui, tá? No sentido de que esse cara é uma multiplicação matricial, quando esse J aqui for diferente, né? Se eu separasse mais um cara aqui, se eu separasse outro cara aqui e botasse um termo de n menos 2, a multiplicação do primeiro termo com o segundo termo só ia ser diferente de zero quando os dois J's forem iguais, certo? E assim por diante. Tá? Então, o que isso diz pra gente, no fim, é que esse cara aqui é uma matriz blocada ainda. É uma matriz blocada. Por quê? Porque esse cara aqui, ele vai ser combinações lineares de potências desse tipo aqui. Só que cada potência que a gente encontrou dá uma matriz em bloco. Combinações lineares de matrizes em bloco ainda são matrizes em bloco também. Certo? Então eu não preciso me preocupar com essa complexidade dos vários J's, nem aqui, nem aqui. Certo? Ok. E esse cara aqui, ó, ela é interessante porque ela dá pra gente o jésimo bloco da matriz de rotação. Que a
Isso. Eu não enxergo como a gente definiu desse jeito. Ó, esse cara aqui é uma combinação linear de termos desse tipo. Cada termo desse tipo é um termo blocado, certo? Então, esse cara aqui, né, quando para um J fixo, claro, vai me dar uma matriz em M, que é a matriz do bloco J. Certo? Deixa eu ver. É isso. Aqui, como a gente sabe que esse negócio tem, pode até tirar o linha daqui, mas tanto faz, tá? Ok. Então, você pode pensar o seguinte. O DJ zero até infinito, menos IH cortado, I θ sobre H cortado, θ sobre θ, escalar J. Quando a gente fala que U é uma matriz, aliás, a palavra que eu falei, U é uma matriz, certo? Uhum. Quando a gente escreve aquela parte, a parte da direita da primeira linha, a gente está pegando os elementos da matriz U, certo? Isso aqui, essa projeção são elementos, a gente chama de elementos de matriz. Exatamente. Só que daí a gente está falando que esses elementos, o conjunto deles, forma D. Isso. Estou chamando esses caras de D, isso. E daí você está falando que D é uma matriz, só que é diferente a gente pegar os É que elementos. a gente abusa, normalmente, por exemplo, vocês vão ver frequentemente as pessoas chamando isso aqui de uma matriz, Tudo bem, quando na verdade são só os elementos, é só um abuso de linguagem. Isso eu entendo, mas é que ficou confuso para mim, porque ali U é uma matriz, e daí você está pegando os elementos, e D você está... D são as componentes dessa matriz U. São projeção do bloco J da matriz U, que é uma matriz infinita. Eu penso que se eu fosse pegar os elementos de D, eu teria que escrever D entre aqueles brackets, da mesma forma que você fez ali. Isso não é isso que você está fazendo, você está definindo que D já são os componentes. Faz sentido? Tá. Bom, Parece que U tem uma natureza diferente de D. tá. Provavelmente você gostaria mais se isso aqui tivesse escrito assim, ó, M'. Faz sentido para mim. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Tá? Mas a gente está, como eu falei para você, poupando um pouco a anotação, que já está bem carregada. Tá? Mas se alguma coisa desse tipo não ficar claro, pessoal, perguntem, tá? Porque aí a gente... Não está sendo chato não, pelo amor de Deus. Então, só por notação, por que a gente só a matriz do bloco J e não do bloco J'? Isso aí tem diferença? É porque não existe, né? Esse negócio quando J' é diferente de J é zero. Entendi. Certo? Seriam aqueles blocos que estão fora da diagonal. Mas se você quiser, você pode tirar essa linha daqui para ficar mais claro. Tá? Ok. Então você pensa nesse... É porque quando eu escrevo o D sem os M's aqui, eu quero que vocês pensem só naquele bloquinho que está lá. Nesse bloco. Eu quero que vocês pensem numa matriz com dois índices, um M e um M', onde essa matriz é uma 1 por 1, essa é uma 2 por 2, essa aqui é uma 3 por 3. E essas matrizes são aquelas que vocês estão acostumados, a matriz de Pauli, a matriz 3 por 3, ela vai ter uma relação simples com as matrizes de rotação tridimensional que a gente estava trabalhando antes, entendeu? Ou seja, essas matrizes aqui com os índices M livres são as matrizes assim, que são mais palpáveis fisicamente. Tá certo? E aí, para que serviu tudo isso? Porque agora a gente pode fazer o seguinte. Ok, isso aqui é elevado a n sobre n fatorial. Tá? E eu defini esse meu j aqui, ó, meu j com um jzinho aqui, como somente aquele bloco do gerador. Tá? Isso aqui está claro? Isso aqui, né? Você pode pensar da mesma forma aqui, que é o M', esse cara é definido como Jm de J operador, que vocês estão acostumados, tá vendo? Aqui tem um chapéu, aqui não tem a chapéu, tá? Jm'.
tá? Só o J da direita que tem chapéu. Porque o J da esquerda é uma matriz mesmo. Do bloco. Esse é um operador, esse aqui é uma matriz, exatamente. Né? E aí eu botei sem os Mzinhos aqui, só para dizer que esse cara aqui é a matriz dos M's, tá? Para poupar a notação. Aquele ali é um operador. Na série. O J Aqui é operador. embaixo. Aqui não. Ah, então. Vai estar com chapéu. Ah, obrigado. Tá. Tá certo? Então vocês veem que no fim, a gente para estudar a rotação, a gente pode estudar primeiro os geradores individualizados para cada J, calcular você vê que no fim isso aqui, ó, nada mais é do que exponencial, né, de menos i θ escalar J seta Jzinho aqui. Tá? Deixa eu ver, sobre H cortada. Agora eu tenho não mais a exponencial do operador, eu tenho exponencial de uma matriz agora. Tá certo? Mas antes do operador era uma matriz também. Não, antes era exponencial de um operador. Isso aqui, exponencial de um operador. Né? Esse aqui é exponencial de uma matriz. Que é a representação matricial daquele operador. Quer dizer, parte da representação matricial daquele operador. Por causa que na esquerda, os blocos era definido pelo qual θ que a gente ia pegar. Agora da direita, o bloco está no índice do Jzinho. Essa é a diferença. Né? A gente já está pegando todos os blocos aqui na direita. Já é todos os blocos. Da esquerda, qual bloco era... Aqui é só um bloco, lá são todos os blocos. Né? Porque aqui, veja, aqui tem a ação do operador em todo o espaço. E todo o espaço envolve todos os J's e todos os M's. Ah, tá. Aqui, pô, a gente tem o J implícito. Então, se a gente colocar o número do J, só pega um bloco. Isso, exatamente. Aqui isso aqui é feito para cada J, entendeu? Tá. E aí tem um resultado interessante que vocês vão fazer como exercício, que é o seguinte. Essas matrizes aqui, elas têm uma propriedade muito interessante. Se você pegar a potência delas para uma representação J, você vai ver que não existe toda a potência dessas matrizes aqui. Se você pegar um θ, pode pegar, se pegar um θ qualquer, normalizado, escalar Jzinho, e elevar a qualquer potência 2J mais L, para qualquer L maior que zero, isso aqui pode ser reescrito como uma combinação linear das potências anteriores. Do quê? De todas as potências anteriores. Já vou falar para vocês. Eu vou dar um exemplo concreto disso aqui, tá? Mas é só para mostrar primeiro o resultado geral abstrato, depois eu vou dar um resultado concreto. Ou seja, isso aqui é uma matriz, tá? Aí eu vou pegar quadrados dessa matriz. O quadrado dessa matriz vai ter a ver com o jx ao quadrado, matricial, jy ao quadrado, matricial, jz quadrado, jzinho, né, matricial. Esses caras vão ter potências deles, né? E eu vou ter os anticomutadores aparecendo quando calcular esses quadrados aqui. Tá certo? Isso está claro para vocês ou vocês querem que eu faça? Deixa eu fazer aqui. Quando eu calcular potências desse cara aqui, isso vai ser reescrito assim. Pensa no seguinte caso. Eu tenho um θ escalar Jzinho sobre θ. Vou botar até... Não vou botar não. Certo? Isso aqui é o quadrado, certo? Eu vou ter termos que vão ser assim. θ 1 sobre θ. Isso. J 1x ao quadrado mais θ 2 sobre θ j ao quadrado mais θ 3 sobre θ jz j ao quadrado mais θ 1 θ 2 sobre θ ao quadrado, e aí eu vou ter uma coisa assim, ó. Esses jx, 1, jy... São só os componentes do vetor. E as componentes do vetor são matrizes. Ah, 1 e JJ? Tá, deixa eu botar assim, então.
1. Aqui é J, tá? Ah, tá. Vou botar 2 aqui e 3 aqui é melhor, né? Eles são componentes. São os componentes desse vetor aqui, que são matrizes. É que eu acho que eu e o Marcelo estamos falando que era para ser, no Jzinho, era ser 1, 2, 3. Aí o JX, JY, JZ. Mas tudo bem agora. Mas ficou claro? Que eu não entendi muita dúvida de vocês, não. Então isso aqui vai ser J1, J2, Jzinho. Né? Você vai ter um termo assim, θ1, θ3 sobre θ quadrado. Você vai ter J1, J3, Jzinho, certo? Mais θ2, θ3 sobre θ ao quadrado, JJ1 e J2 e 3. Certo? Esse cara aqui é o quadrado. Tá? E esses aqui são os anticomutadores das matrizes. Né? Essa matriz é essa, mais essa matriz é essa. Tá certo? Se esses caras fossem números, daria o fator de 2 aqui, simplesmente J1, J2, que vocês estão acostumados a fazer um quadrado de uma soma de 3 elementos. Né? E aí o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Esse termo aqui e esses termos todos aqui, ó, ou seja, se eu fizer isso aqui N vezes, vocês podem ver facilmente que a gente vai ter potências enésimas de cada uma das matrizes, mais esses anticomutadores complicados das matrizes, com as matrizes, com as matrizes, tá? O que a gente vai ver no exercício é que quando você fizer essa brincadeira toda aqui, e a potência for maior que 2J mais for maior que 2J, o lado direito pode ser reescrito como todas em termos das potências anteriores. Não? Tá. Aqui, o caso que a gente vai ver é tão simples que eu queria que vocês entendessem pelo menos um pouco o abstrato antes, entendeu? Isso que você escreveu aí, o primeiro passo, tá tudo certo, mas eu não entendi o que você viu depois, não. Tá, vocês entenderam isso aqui, e vocês entenderam que, digamos que, essa aqui é uma matriz 2J mais 1, 2J mais 1 por 2J mais 1, certo? Né, que os M's variam, lembra que os M's variam 2J mais 1, né, 2J mais 1 possibilidades. Então as matrizes de M' são de 2J mais 1 por 2J mais 1. Quando sua representação for de Jzinho meio, vão ser matrizes 2 por 2. Certo? Então, quando for meio, eu estou dizendo que toda potência maior que 1 pode ser reescrita como os termos anteriores. Certo? Por isso que é o caso mais simples, é o caso que fica trivial isso aqui. Tá ok? Então, se vocês calcularem uma potência maior do que 2 aqui, em geral, vocês vão ter potências desses caras aqui e esses anticomutadores. O que eu estou falando para vocês é que essas potências aqui, quando aqui for 2J mais um número L maior que 1, maior ou igual a 1, esse cara aqui ele vai poder ser escrito como uma outra potência do próprio J1 com potência menor ou igual a 2L, 2J, tá? E combinações de outras potências desse e esses caras aqui. Aquele primeiro cara poder ser escrito com Isso. tudo isso que você falou agora. Isso. Então, no fim, todo mundo pode ser reescrito como potências anteriores daquele cara ali. Tá? E a gente vai ver um caso concreto disso. Tá certo? Bom, isso aqui está razoavelmente claro, pessoal? Razoavelmente, você não falou chato. Tá. Então vamos lá, ó. A gente viu, por exemplo, que no caso do J meio, aqui a gente tem o quê? A gente tem 0 e 0, 1, 1, 0 e 1 mais 0 menos I, 0. A gente fez essa continha na outra aula, né? Mais 1, 0, 0, menos 1. E 3.
tá? Bom, o que acontece? Esse aqui é o que a gente chama de sigma 1, esse a gente chama de sigma 2 e a gente chama de sigma 3, tá? E na verdade isso tudo aqui tem um fator de H cortado sobre 2. Tá? Isso aí é o cálculo que é a sua máquina de Pauli, né? Isso, a gente lembra que a gente calculou explicitamente na aula passada? A gente usou o operador J+, J-, calculou, viu aquele C mais ou menos, com função de J e M, e aí a gente usou aquilo lá para calcular essas matrizes aqui, que é o bloco do J meio. Vocês lembram disso? Tá. E a gente encontra essas 3 matrizes aqui. Tá certo? Bom, olha que interessante. O que acontece com sigma 1 ao quadrado? Da identidade. Certo? O que acontece com esse cara aqui ao quadrado? Da identidade 2 por 2. É só ver, ó. Esse cara, né, essa linha vezes essa coluna dá 1. Depois essa linha vezes essa coluna vai dar 1 também. Tá certo? Linha vezes coluna dá 1, depois dá 0, dá 1, dá 0, depois dá 1. Tá certo? Então aqui também 2 por 2. E esse cara aqui vai ficar sigma 3 ao quadrado. É fácil também ver que é a identidade, né? Porque 1 vezes 1, 1, menos 1 menos 1, 1. Então também identidade 2 por 2. A gente já sabia por esse resultado aqui que a gente não demonstrou ainda que alguma coisa assim teria que acontecer. Porque a gente não tem uma matriz a mais para aparecer aqui na potência. A gente mostrou que qualquer potência maior que 1 tem que ser reescrito como as anteriores. Tá certo? E a gente pode mostrar facilmente que o anticomutador de sigma I com sigma J vai ser igual a 2 vezes delta de Kronecker IJ. Ou seja, o anticomutador dessa com essa aqui é 0. Tá? É fácil ver isso aqui. Sigma 1, sigma 2 vai ser o quê? 0, 1, 1, 0. 0 menos I, 0. Esse cara vai dar I, 0, 0, não, peraí. I, 0, 0, menos I. Certo? Esse cara aqui é igual a I vezes sigma 3. Tá certo? Só que sigma 2, sigma 1 vai ser igual ao quê? 0 menos I, 0. 0, 1, 1, 0. Esse cara aqui vai ser o quê? Menos I, 0, 0, I. Que é igual ao quê? Menos I, sigma 3. Então, se eu pegar sigma 1, sigma 2 mais sigma 2, sigma 1, dá 0. Então, esses caras aqui só sobrevivem... Desculpa. Esses caras aqui só sobrevivem quando I é igual a J. Se vocês quiserem fazer para o 1 com 3 também, vocês vão ver que dá 0. Né? Isso aqui pela própria propriedade do grupo, já que você sabe que o comutador, né, desse cara com esse cara aqui tem que dar o I sigma 3, é fácil ver que essas coisas aqui que eu estou falando acontecem. Tá certo? Então, o que acontece quando eu pegar um elemento finito aqui? Esse cara aqui, ó. Então, deixa eu ver onde é que eu escrevo isso. Esse aqui que eu chequei eu vou apagar, tá? Eu vou deixar só o resultado principal. Porque eu quero mostrar para vocês como que a gente pode usar o fato de que essa potência aqui, ó, ela vai no máximo 2J. Certo? Então, olha que interessante. Se eu pego esse cara aqui, né, o que acontece quando eu pegar o meu J meio, escalar θ sobre θ e pegar esse cara aqui ao quadrado? Qual o resultado disso aqui? Né? Veja, esse cara aqui vai ser o quê? Botar aqui h cortado ao quadrado sobre 4, tirar esse pedaço aqui, tá? E aí eu vou ter aqui sigma, seta, tá? O sigma seta é simplesmente esse sigma aqui, tá? Isso aqui é sigma seta.
sem o H cortado sobre 2. Tá? Sigma seta escalar θ sobre θ ao quadrado. Tá certo? Só que veja, se a gente pensar igual aquela conta que eu fiz anteriormente para vocês, eu vou ter o quadrado do sigma 1, o quadrado do sigma 2, o quadrado do sigma 3, e vou ter os anticomutadores todos. Só que os anticomutadores todos são zero, né? Ou posso escrever isso aqui explicitamente assim. Isso aqui é soma de ij, de 1 até 3, h cortado ao quadrado sobre 4. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter sigma i ao quadrado, θ i ao quadrado sobre θ ao quadrado. Espera aí. Não, primeiro eu pego só esse pedaço aqui, com i, de 1 até 3, tá? Mais h cortado ao quadrado sobre 4, soma ij. Não, deixa eu fazer melhor isso aqui. Cortado ao quadrado sobre 4, soma de ij, e vai ficar assim. Sigma i, sigma j, θ i, θ j sobre θ ao quadrado. Tá certo? Esse cara aqui vai ficar como? H cortado ao quadrado sobre 4. Veja, quando o meu i for igual a j, esse cara aqui vai ser identidade. Tá? Só que quando for identidade, eu vou ter a soma dos quadrados dos θs dividido pelo θ quadrado, que vai ser 1. Vai ser identidade. Lembra que o θ i ao quadrado aqui, ó, é igual a identidade? Certo? Então isso aqui vai ser simplesmente soma sobre i de 1 até 3 de θ i ao quadrado sobre θ quadrado, que vai dar 1, né? Mas não importa. Os outros termos vão ser como? Vou ter um termo de θ1 sigma 1, sigma 2 e vai ter o termo de sigma 2, sigma 1. Esse cara aqui tanto faz, porque eles são números. Então 1, 2, 2, 1 é da mesma coisa. Então eu vou ter mais soma de i e j maior ou igual a i, maior que i, certo? Até 3 de θ i, θ j, anticomutador de θ de sigma i, sigma j. Não quiser escrever o i maior, o j maior que 1, eu tenho que colocar um 2 fatorial. Isso, você pode botar. Professor, desculpa, eu não entendi a passagem para a última linha. Tem o sigma i, sigma j, θ i, θ j, mas tem o θ ao quadrado embaixo. Aí... Peraí, não, deixa eu ver se está faltando um fator de 2 aqui. Ah, não, isso mesmo. Então, eu tenho essa soma aqui, tá? Eu peguei os elementos da diagonal da soma. Agora eu tô pegando, né, os elementos da diagonal são esses aqui. Agora eu vou pegar só os elementos fora da diagonal. Só que nos elementos da fora da diagonal eu vou ter i com j maior que i, e depois o j maior que i, e depois o i maior que j, certo? Então eu vou ter sempre o caso aqui 1, 2 e depois o 2, 1. Quando eu tiver o sigma 1, sigma 2, eu vou ter θ1, θ2. Depois eu vou estar na soma, eu vou ter um termo que vai ser sigma 2, sigma 1, θ2, θ1. Só que esses caras aqui são números. Então eu posso trocar a ordem deles na boa. Esses aqui não. Então esse cara aqui mais esse cara aqui é simplesmente o anticomutador de sigma 1, sigma 2, θ1, θ2. E não tem fator de 2 não, é isso mesmo. Não deveria ter o fator θ ao quadrado dividido? Tem. Θ ao quadrado. Tomada, simplesmente você separou as duas em diagonal e a... Isso. Tá? Então, veja bem, a gente descobriu que esse cara aqui é zero. Né? A gente viu que o anticomutador desses caras aqui, quando i diferente de j é zero. Então esse cara não influencia. Esse cara aqui é zero, por causa desse anticomutador aqui. Então isso aqui ao quadrado vai me dar 4π, vai me dar h cortado ao quadrado sobre 4 identidade. Certo? Mas o mais interessante, que se vocês prestarem atenção no que aconteceu aqui, é que... Deixa eu ver aqui... É fácil ver... Acho
Eu não queria apagar isso aqui, mas deixa eu escrevo de novo se for necessário. Isso que a gente acabou de mostrar leva a gente ao seguinte fato. U escalar sigma vezes V escalar sigma é igual a U escalar V. Vezes a identidade. Veja bem, esse cara aqui eu peguei ao quadrado, tá? Se eu pegar esse cara aqui ao quadrado, eu encontrei esse resultado aqui. Pensa agora nessa mesma coisa aqui. Eu vou ter o quê? Eu vou ter U1, sigma 1, mais U2, sigma 2, mais U3, sigma 3, certo? Eu vou ter V1, sigma 1, mais V2, sigma 2, mais V3, sigma 3, certo? Igual. Esse com esse da identidade. Certo? Então, vou ter U1, V1, vezes a identidade. Agora, esse com esse, né? E eu vou ter U1 vezes esse cara aqui. Então, vamos escrever aqui. U1, V2, sigma 1, sigma 2. Desculpa. Que eu tenho que fazer isso aqui. Eu esqueci disso aqui, ó. Tá? Eu tinha esquecido de um pedaço, por isso que estava difícil de ver. Tá? Ou seja, isso aqui, né? O anticomutador é linear, então isso aqui vai ficar assim. Soma sobre IJ, UI, VJ, sigma I, sigma J, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a soma IJ, UI, VJ, delta IJ vezes a identidade, que é igual a U escalar V vezes a identidade. Tá certo? Deveria ter um 2 no lugar. Isso. Tem um 2 aqui. Tá? Então, é por isso que você forma com as matrizes de Pauli o que a gente chama de uma álgebra de Clifford. Tá? Esse tipo de álgebra que a gente tem aqui, ó, satisfazendo isso aqui, é uma álgebra de Clifford. E você vê que, nesse caso, os sigmas estão fazendo o papel dos elementos de base. Pode falar. Então deveria ter um 2 em cima. Isso. Eu me adiantei e esqueci de algumas coisas. Isso aqui caracteriza essas matrizes formando uma álgebra de Clifford. Tá? O nome de uma álgebra que satisfaz esse negócio aqui, tá? Tem mais detalhe, bastante mais detalhe, mas basicamente no ponto que a gente está vendo, isso aqui é o suficiente para dizer que isso aqui é uma álgebra de Clifford, tá? Ok. Então vocês podem ver que esse caso aqui, ó, ao quadrado, é um caso particular disso aqui. Tá? Porque você pode pensar que qualquer coisa ao quadrado, A vezes A, vai ser igual a sobre 2. Tá? E aí aqui você pode pensar que esse cara aqui já me dá o meu resultado ali, que é o θ seta sobre θ escalar θ seta sobre θ, que é simplesmente identidade. 1, quer dizer, né? Isso aqui já é identidade. Tá certo? Eu me perdi um pouco, eu não consegui enxergar como que isso aqui se relaciona com aquilo. Como que isso aqui se relaciona com... Ah, isso aqui é porque eu fiz essa conta aqui à mão. Eu estou mostrando como é que você pode fazer ela no caso geral. Ah, tá.
Primeiro eu mostrei que o anticomutador de duas projeções de vetores nas direções sigmas me dá isso aqui. Depois eu mostrei que qualquer produto de projeções iguais pode ser escrito como o anticomutador sobre 2. Né? Isso aqui simplesmente é A mais A sobre 2. Né? E aí então eu posso pegar esse cara ao quadrado, reescrever assim, usar essa fórmula aqui. Ah, tem um quadrado ali. Tem um quadrado aqui, que é o que a gente estava calculando, né? Ah, tá. Também deu uma cortada. Tá certo? Não, acho que entendi. Bom, vocês devem estar curiosos por que a gente está fazendo essas contas aqui, né? Porque, no fim, quando a gente calcular agora exponencial de I, cadê você? Menos I, θ, sobre H cortado, escalar, J meio, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui identidade 2 por 2. Isso aqui está claro? Né? Eu estou fazendo expansão em série de Taylor para esse argumento pequeno aqui, Maclaurin, ou o que vocês preferirem, certo? Eu estava tentando pegar uma identidade daqui para ver se ela ia entender a identidade da expansão. Menos I, θ, escalar, J. Deixa eu ver aqui. Tá, θ sobre 2, sigma, seta. Até aqui tudo bem? E o H cortado? O H cortado sai com esse cara aqui, ó. Tá certo? Agora eu vou ter o quê? Mais I, θ, escalar sigma sobre 2 ao quadrado, né? 1 sobre 2 fatorial. Tá? Mais, desculpa, aqui é menos. Mais menos I, θ, escalar sigma sobre 2 ao cubo sobre 3 fatorial. Mais ponto. Mas esse cara aqui, ó... caramba, esqueci. Ah, não. Esqueci nada, não. Até aqui tá tudo bem? Mas olha o que acontece aqui. Esse cara aqui vai ser θ escalar sigma. Esse cara aqui vai ser proporcional ao quê? A identidade. Né? Porque aqui, lembra, esse cara aqui vai ser proporcional a θ escalar θ. Certo? Vai ser proporcional a θ ao quadrado. E esse cara aqui? Vai ser proporcional, né? Eu posso pegar um cara que é ao cubo, eu posso pensar nele que é um cara ao quadrado vezes um cara só. O ao quadrado da identidade. Certo? Então isso aqui vai ficar como? Identidade 2 por 2. Aí eu vou ter aqui menos I. Menos I. Deixa eu só ver se eu estou fazendo besteira. Não. Θ escalar sigma sobre 2 menos θ ao quadrado, θ sobre 2 ao quadrado sobre 2 fatorial vezes a identidade, que é esse cara aqui, certo? Esse cara aqui vai ficar assim, mais esse cara vai ficar ao cubo, então vai ficar um menos que eu tinha com outro cara ao quadrado, vai ficar mais mesmo, e aqui vai ficar assim, θ sobre 2 ao cubo, tá? Vezes, deixa eu fazer o seguinte, vou botar um θ aqui e um θ aqui, tá? Só para facilitar a vida. E vou botar o sobre 2 aqui.
fazer devagarzinho para não ter problema. Esse cara vai ser ao cubo, então sobra um i. E aqui eu vou ter assim, θ escalar sigma sobre θ, e aqui eu tenho 1 sobre 3 fatorial. Vocês estão reconhecendo o que está acontecendo? O primeiro termo é identidade, o terceiro termo é identidade aqui também. Tá? O segundo termo é proporcional a θ sobre sigma, θ seta sobre θ escalar sigma, né, com um fator de θ sobre 2, e aqui eu vou ter a mesma coisa com o fator, aqui a mesma coisa, né, só que agora o fator vai ser i θ ao cubo sobre 3. Tá? Então, isso aqui na hora que eu somar, vai dar o que pra gente? Né? Ou seja, aquilo ali vai dar pra gente exponencial menos i θ sobre h cortado j meio. Deixa eu ver se eu esqueci nada. Não, isso aqui vai dar o quê? Vai dar identidade 2 por 2 vezes cosseno de θ sobre 2. Tá? E aqui, ó, eu tenho um cara que é menos i θ sobre 2, depois eu vou ter mais i θ sobre 2 ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante. Então isso aqui vai ser o quê? Menos i sigma escalar θ sobre θ vezes seno de θ sobre 2. Não tem identidade. Mas daí... Isso não é uma matriz, né? Isso aqui é uma matriz. Porque os componentes de sigma são matrizes 2 por 2. Tá? Então, veja, olha que interessante está acontecendo. Pelo fato de que as potências dessas nossas matrizes aqui não pode exceder 1, e não tem um elemento novo quando se excede 1, tudo tem que ser reescrito como as próprias matrizes. E a gente acabou de mostrar que, por causa disso, o elemento de matriz aqui, da parte de rotação associado ao spin meio, é dado por essa coisa super simples aqui. É uma combinação linear. Você consegue calcular explicitamente a matriz de rotação. E a matriz de rotação aqui ainda tem uma coisa mais interessante ainda. Vamos pegar o caso em que o nosso θ vai ser 0, 0, 0, e botar aqui um θ3. Certo? Nesse caso aqui, o nosso sigma é só o sigma 3. Lembra que o sigma 3 é igual a 1, 0, 0, menos 1. Certo? Então isso aqui como é que fica? Vai ficar assim. Cosseno de θ sobre 2, certo? Deixa eu ver. Não, esse aqui. Deixa eu pensar se essa é a melhor coisa de se fazer. Vamos pegar o outro caso. Vamos pegar esse caso aqui. Θ1. Tá? Então aqui, esse cara aqui, escalar θ1 é só o sigma 1. E lembrando que o sigma 1, se eu não fiz besteira, o sigma 1, cadê? É igual ao... Sigma 1 é 0, 1, 1, 0. É o 0, 1, 0, né? Tá. 0, 1, 1, 0. Certo? E a gente sabe que a potência desse cara aqui é identidade, como a gente já estava prevendo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar menos i seno de θ sobre 2 menos i seno de θ sobre 2 e cosseno de θ sobre 2. Professor, não deveria estar multiplicando o θ? Onde? Não sei. O θ1, na verdade? É porque aqui tem o θ1 sigma 1 dividido por θ1. Nossa, é verdade. O θ de baixo também é o θ1, só que É o módulo do escalar, θ, né? isso. É só o número, daí ele vai... A gente só escolhe o θ para... Para dar direção. Daí na verdade não... É verdade, porque aquilo lá é o módulo, né? O módulo não, o chapeuzinho, né? É vetor
Isso. Então veja, a matriz de rotação que gira em torno do eixo, que gira YZ, é essa aqui. E a matriz de rotação que gira em torno do Z, que é aquela que a gente estava fazendo antes, né? Lembrando que o Z é o sigma 3, 1, 0, 0, menos 1, né? Como é que vai ficar? Vai ficar cosseno de θ sobre 2. E aqui vai ficar mais I seno de θ sobre 2, 0, 0, cosseno de θ sobre 2, mais I, né, porque tem um menos ali, mais I seno de θ sobre 2. Então, matriz de rotação em torno do eixo X, dá isso aqui. Matriz de rotação em torno do eixo Z, dá isso aqui. Isso aqui ainda dá para fazer mais fácil ainda, fica? E essas matrizes de rotação, a gente está pegando só as pi meio, então por isso está dando uma matriz 2x2, não é uma matriz 3x3. Não. Isso aqui é uma matriz de rotação tridimensional representada na base de spin J meio. Mas isso aqui é uma representação das matrizes de rotação tridimensionais. Tridimensional ainda. Exatamente. Isso é super importante entender. Certo? Esses caras aqui são as matrizes de rotação que agem nos espinores. E esse fator de meio aqui que faz o fato de que o espinor só volta nele mesmo depois que você gira 4π, não que você gira 2π. Você pode ver que essa matriz de rotação ela não é igual a ela mesma quando você gira 2π. Porque tem esse fator de meio aqui. A gente ainda não limitou nenhuma vez o π, né? Ou o θ, no caso. A gente não o quê? Não, eu ia perguntar se a gente já fez alguma coisa de fazer o θ só pode girar tantas vezes. Tal. Não, a gente ainda não tinha avaliado. Na verdade, a gente tinha avaliado isso lá atrás, na hora que a gente falou que a função era univalorada e tal. Mas... Então, vocês veem que dentro... Pode falar. A gente já deveria saber o que é um espinor? Não, vocês não deveriam saber o que é um espinor, não. Por isso que eu não entendi também. Assim. Não, eu só estou adiantando algumas coisas, só para vocês saberem. Isso coloca sinos na minha cabeça, mas eu não sei o que é. Isso. Na verdade, a gente está mostrando que existem representações do grupo de rotação, né, que são diferentes daquelas que vocês estão acostumados. Vocês estão acostumados na representação que os nossos geradores... Veja, os geradores são esses agora. Vocês estavam acostumados com geradores que eram assim, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Que dá aquele cosseno, menos seno, seno, cosseno. Ou vice-versa, se eu estiver errado lá naquele negócio, entendeu? Oi? Tá? Então, esses geradores aqui, a gente vai ver que eles estão associados aos geradores 3x3 que a gente encontraria se a gente calculasse agora com a nossa representação 3x3. E a gente vai ter representações, depois 2J mais 1, vai ter 3 meios, 3, vai ser uma 4x4, depois assim por diante, certo? Então, a gente vai ter todas as dimensões ali representadas de rotação, certo? E todas elas vão ter, os geradores vão ter representações diferentes aqui. Tá? Então, o interessante é por que a natureza escolheu representar algumas partículas com esse tipo de representação aqui. Porque a gente sabe muito bem o que é a outra representação. Essa representação gira vetores. O que são vetores? São coisas que apontam direções no espaço. Certo? Só que, e a gente ia representar coisas que são assim é fácil. Porque uma partícula está aqui, mas ela pode ter uma velocidade. E a velocidade é uma coisa tridimensional, porque ela, né, aponta numa direção do espaço, então tem 3 componentes. Na hora que eu giro as 3 componentes, elas se misturam de acordo com isso aqui. Agora, por que existe um outro objeto na natureza que não é representado por um vetor de 3 elementos, mas sim por um vetor de 2 elementos? E quando gira desse jeito aqui. Quando você gira o espaço tridimensionalmente, ele gira dessa forma aqui. Aqui eu devia ter colocado o 1zinho, só para ficar claro que essa aqui é uma rotação em torno de 1 e essa é uma rotação em torno de 3. Tá? E eu posso pegar os ângulos de Euler, da mesma forma que vocês viram lá atrás, e compor uma matriz dessa com uma matriz dessa com uma matriz dessa e dizer o que acontece com esse objeto 2x2 na hora que eu faço um giro tridimensional qualquer. Ele enxerga o mundo como bidimensional, por isso que ele só tem uma matriz 2x2, ou isso não tem nada a ver? Eu entendi que a gente está pegando, uma coisa tridimensional, só que a matriz é 2x2. Uhum. Por causa que ele só consegue agir de forma bidimensional,
Não, a sua ideia está no caminho certo, mas a conclusão está errada. Não é porque ele vê bidimensionalmente, mas é porque a gente está representando outros tipos de objeto, na verdade. O que você pode ver com o que nos espinores, no fim, é que... Não sei se eu falo isso, deixa eu ver. Se eu dou um spoiler. Porque a gente vai ver isso no fim quando nós formos ver a equação de Dirac. O que acontece é o seguinte. Existe uma técnica para se calcular, por exemplo, mecânica clássica, que você faz assim. Você pega aqui um vetor V. Digamos que seja um vetor posição. Certo? Aí você tem lá a equação de Newton. Igual a F. Tá? Você pode falar o seguinte, beleza, qualquer vetor X pode ser pensado como uma matriz de rotação aplicada em E3 vezes um certo alfa. Certo? Ou seja, qualquer ponto do espaço ele pode ser pensado como eu peguei primeiro o meu XZ, o meu vetor unitário na direção Z, aponto na direção da posição e depois dilato alfa até chegar no ponto que eu quero. Certo? E eu falo o seguinte, eu não tenho mais, a minha dinâmica não está mais aqui, nesse componente x1, x2, x3. A minha dinâmica está em alfa e em R. Então eu vou encontrar agora uma equação de Newton para alfa e R. Certo? Eu posso fazer isso, não tem nada de errado nisso aqui. Tá? O interessante é que se você for olhar o spinor, você mostra que o spinor ele faz uma coisa similar. Ele pode pegar um vetor, E3, só que ele gira assim, você tem um spinor aqui e um spinor aqui. Isso aqui dá um vetor qualquer. Certo? Então, na verdade, a direção espacial associada ao spinor está associada ao fato de que ele gira um vetor a uma direção privilegiada no espaço. Deu uma direção privilegiada no espaço, que é como essa que eu escolhi aqui, até a direção daquele campo spinorial, digamos assim. A direção do momento, da velocidade, né, do deslocamento associado àquele campo spinorial. Então, por que isso é assim, ninguém sabe, mas é assim. Ou seja, você não consegue representar um spinor com graus de liberdades vetoriais. Você precisa ir para S. Essa é uma matriz 3x2? Essa é uma matriz 2x2. 2x2? Isso. É Z, não é? Essa é uma matriz desse tipo aqui. Eu achava que era um vetor, era uma matriz coluna com 3 componentes. Não, aqui tem que ser outra coisa. Na verdade, para ficar mais confuso ainda, na verdade, esse cara aqui é sigma 3. Tá? E aí você tem que pensar nas combinações lineares de sigma como um próprio vetor. Vai ser um vetor de Clifford. Mas é um pouco mais complicado, mas eu só estou tentando dar a ideia para vocês de que, na verdade, muitas vezes a dinâmica não está num certo grau de liberdade, a dinâmica está em outro grau de liberdade, que por alguma razão a natureza faz essa escolha, e essa escolha tem consequências enormes para frente, porque todas as partículas que são descritas desse jeito aqui são espinores que são representados por outra álgebra de comutador e anticomutador, tem outros, né, tem o princípio de exclusão de Pauli e tudo mais que vem justamente disso aqui. Certo? Quando você mudou a notação lá para J, você falou que vai fazer um S também, né? Oi? Não, quando você falou que vai mudar as notações para J, você falou que vai mudar para S também, né? Então vai aparecer... mas esse é outro S, de qualquer forma. Mas beleza. Tá? Então é só para mostrar para vocês que é muito importante entender o que está acontecendo aqui. Tá? Ou seja, eu tenho aqui, em geral, deixa eu mostrar aqui só a fórmula geral. Ok. Né? A gente tinha DJ associado a uma rotação qualquer. A parte de spinor eu vou tentar deixar bem claro, tá? Como é que aparece, por que existem partículas de spin diferentes. A gente vai ter um capítulo inteiro só para a gente discutir isso aqui. Por enquanto, a gente está só falando o seguinte, olha, numa rotação arbitrária, a gente tem essas matrizes blocadas e por acaso tem um bloco 2x2, que não mistura-se com os outros.
Então, se você pensar que existem objetos que estão sendo descritos por essa matriz completa, esse pedaço do objeto nunca se mistura com esse pedaço aqui, que nunca mistura com esse pedaço aqui. O que a gente vai descobrir é que a natureza escolhe representar esse pedaço aqui, usar esse pedaço para representar certos tipos de partículas. Tá? A gente vai tentar entender um pouco por que é assim. E aqui a gente tinha visto que esse cara aqui vai ser soma de n igual a 0 até infinito de menos i θ sobre h cortado, θ sobre θ escalar j na representação jzinho, elevado a n sobre n fatorial, certo? E o lado esquerdo também tem n elevado a n. Isso, eu sempre esqueci, porque eu errei aqui, não errei aqui, eu sempre copiei errado. Tá? Bom, só que a gente viu então que esse cara aqui ele tem uma potência máxima de 2j, que é igual a gente viu naquele caso aqui. A potência máxima no caso era igual a 1, né? Mas quando o j for maior, vão ser outras potências. Então isso aqui ele pode ser escrito como soma de n igual a 0 até 2j, uma função f complicada aqui, de θ, tá vendo? Aqui eu estou somando só até 2j. Tá? E eu estou somando só até 2j. E essa função f aqui é a soma dos termos que eu estou pegando infinitos. Né? Então lembra que quando a gente fez essa expansão aqui, a gente viu que tem um termo infinito que multiplica a identidade e um termo infinito que multiplicava θ escalar sigma θ. Eram dois termos só. E a gente chamou aquela f, primeiro a gente descobriu que era o cosseno, e a outra a gente descobriu que era o seno. Certo? Aqui vai ser a mesma coisa, só que para o caso 2j também. Então, tá vendo? No caso anterior, j é igual a meio. Então eu vou ter o termo n0, que vai ser o termo proporcional a esse cara aqui elevado a 0, que é a identidade, que vai ser cosseno. Nesse caso, o ideal seria até botar um jzinho aqui. No caso meio, o meu f meio 0 de θ vai ser cosseno de θ sobre 2. Certo? E aí aqui eu vou ter os outros caras aqui aparecendo. Tá vendo? Quando o j for igual a meio, for igual a 1, por exemplo, aí eu vou ter 0, 1 e 2. Então eu vou ter 3 possibilidades aqui, entendeu? Vai ser um pouco mais complicado, mas vão ser só 3 funções multiplicando 3 matrizes. Tá? E a gente vai fazer um exercício provando isso aqui. Tá certo? Ficou palatável isso aqui, pessoal? Bom, agora você pode pensar o seguinte. E o que aquilo ali mostra pra gente? Que eu posso pensar naquele meu espaço, né? Esse espaço aqui, ó, Jm, eu posso pensar nele como sendo, né? Ou seja, posso pegar Jm é um elemento do meu espaço V, tá? E esse meu espaço V, ele pode ser escrito como a soma direta de J igual a 0 até infinito da minha representação VJ. Aqui. Tá certo? Ou seja, quem são os elementos de base do V0? Né? Ou seja, 0, 0 pertence a V0. Meio menos meio
I meio, meio, pertencem a V meio. 1 menos 1, 1, 0, I 1, 1, pertencem a V1. Nossa, professor, você teria mais casos do... Eu só estou escrevendo... meio, menos meio, enfim. Não, é porque isso aqui forma a base, né? Então, em princípio, esses dois caras pertencem a V2, a V meio, e qualquer combinação linear desses dois também pertence a V meio. Tá. É isso que você está pensando, né? Eu pensei que teria mais, mas é combinação É porque como esse cara aqui é uma base, então basta eu dizer quais são os elementos da base que estão em cada um dos Vs. Entendeu? Então você vê que a soma direta de espaços vetoriais é simplesmente você somar vetores de bases de cada espaço vetorial. Então é fácil entender isso aqui. Vocês entendem isso aqui, pessoal? Né? Ou seja, se eu estou pegando um espaço vetorial com elementos de base E1 e E2, né? E aí eu somo com outro espaço vetorial, que o elemento de base é E3. O espaço vetorial soma direta vai ser dado pela combinação linear desses três caras aqui. Tá certo? Então é só isso que eu estou falando. Eu estou só reobservando esse espaço vetorial com uma soma direta desses espaços aqui. Em princípio, posso fazer isso com qualquer espaço vetorial. Posso pegar subconjuntos arbitrários de vetores e falar que eles participam de um certo subespaço, que meu espaço é a soma direta desses subespaços. Mas esses aqui vão ter uma relevância especial, né? Não vão ser simplesmente uma escolha arbitrária. Por quê? Que horas são? Só para dar tempo de fechar isso aqui. Tá. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que existe um certo V, J, barra, que está contido em VJ. Tá? Se ele está contido em VJ, você pode pegar ele e escrever ele assim. Soma de M de menos J, né? A J de psi JM JM. Certo? Se ele está contido nesse subespaço, então ele pode ser escrito como uma combinação linear arbitrária desse cara aqui. Só que eu posso aplicar uma matriz de rotação aqui. E girar esse vetor para que ele fique assim. J vezes um alfa qualquer aqui. Eu peguei um vetor arbitrário, tá? E girei ele até ele apontar na direção JJ. Esse alfa é só uma constante de proporcionalidade qualquer. Tá certo? Só que essa matriz aqui, porque ela é unitária, ele vai me dar matrizes inversíveis. Ou seja, vai me resultar em operadores matriciais, e esses operadores matriciais têm que ser inversíveis. Certo? Ou seja, eu posso encontrar quem é o psi alfa U menos 1 JJ. Tá certo? Então, tanto faz eu começar com um cara qualquer ou começar com um JJ. Se do JJ eu posso chegar para um qualquer, eu posso começar com um qualquer e levar para o JJ. Tanto faz. Tá ok? Professor, o que tem que ser inversível? A representação matricial do operador unitário de rotação. Né? Porque lembra que esse aqui é o operador unitário. Na hora que ele atuar nesses espaços aqui, você pode reescrevê-los como aquelas matrizes que a gente acabou de discutir. Tá certo? Lembrando que esse cara aqui, na hora que atuar num JJ, você pode botar as identidades, vai virar o operador matricial atuando aqui. Essa matriz é uma matriz inversível, e você então encontra que tanto faz você começar com psi ou começar com JJ. Tá? Então, beleza, vamos dizer então que o nosso psi é igual a JJ. Certo? Só que se a gente aplicar agora uma rotação infinitesimal, no seguinte tipo: identidade menos I sobre H cortado
delta θ, J, não, aqui não tem J, aqui é operador ainda, porque está atuando aqui, no JJ, o que vai acontecer é que esse cara aqui, você vai poder escrever o x e o y como sendo J mais e em termos de J mais e J menos. Tá certo? Ou seja, eu posso fazer uma escolha da seguinte... Deixa eu fazer explicitamente aqui. Isso aqui, eu queria correr para dar tempo, mas vai ficar assim. Menos I sobre 2H cortado, e vai ficar assim. Delta θ mais J menos, mais delta θ menos J mais delta θ z JZ. Isso aqui tudo atuando em JJ. Tá? Onde eu defini aqui delta θ mais ou menos como sendo delta θ x mais ou menos I delta θ y. Tá? Só para poder escrever de uma forma compacta em termos do J menos J mais. Só que o que está acontecendo aqui? Se eu começo com um psi JJ, né, e ele está contido nesse meu subespaço aqui, está contido no meu subespaço VJ, então na hora que eu fizer uma rotação infinitesimal, ele vai ter um termo aqui que vai ser o J menos aqui no JJ. E o J menos no JJ vai dar o meu J menos 1. Lembra? Lembra que o J menos ele diminui o valor do M? Tá claro? Esse operador J mais vai anular esse cara aqui. O JZ vai me dar J. Né? Porque o JZ ele me tira esse valor aqui, que é o valor de M. E o J menos vai me dar uma coisa proporcional a J menos 1. Então, se esse cara aqui está contido nesse subespaço, então o J menos 1 também tem que estar contido nesse meu subespaço V barra. Certo? Só que se eu repetir agora, se eu partir desse cara aqui e repetir essa mesma operação infinitesimal, eu descubro que o J menos 2 também tem que estar contido no meu V barra. Então, se existe um subespaço V barra contido em V, ele tem que ser o próprio V. Você vai falar mais disso na próxima aula? Posso falar de novo isso na próxima aula. Tá? Isso é geral, isso me parece muito forte. Ser geral, tipo, você não consegue fazer uma seleção do seu espaço que não cubra ele inteiro. Que não se... É porque o que você está mostrando aqui é que você não consegue reduzir o seu espaço VJ num espaço menor que quando você faça giros, não se misture. Então eles são irredutíveis. São representações irredutíveis. Tá? Acho que ele pode encerrar.